Imagine que você acabou de cometer crime. Animal grande acabou de ser trazido para o acampamento. A carne está sendo dividida igualmente entre todos. Mas, quando ninguém está olhando, você corta secretamente pedaço extra e o esconde na sua bolsa. Não há câmaras de segurança, não há policiais, não há tribunais, não há prisões. Na verdade, a palavra criminoso sequer existe ainda. Você acha que acabou de realizar o roubo perfeito, mas, no exato momento em que você se vira, uma criança sentada do outro lado da fogueira está olhando diretamente para você. E, apenas alguns minutos depois, essa criança começa a sussurrar no ouvido da pessoa ao lado. Então, o que acontece em seguida? O que os humanos antigos faziam quando alguém quebrava as regras deliberadamente? No mundo moderno, se alguém rouba, ataca outra pessoa ou causa problemas constantemente, temos sistema gigantesco para lidar com isso. Leis escritas, forças policiais, tribunais e prisões. Mas, em pequeno bando de caçadores-coletores, dezenas de milhares de anos atrás, onde não existiam autoridades formais, o que impedia indivíduo egoísta de simplesmente pegar mais comida, intimidar os membros mais fracos, ou se recusar a seguir as expectativas do grupo. A resposta mais comum que costumamos pensar é: eles expulsariam o infrator da tribo. Essa é uma possibilidade, mas geralmente era o último recurso absoluto, uma medida extrema. A verdade é que, muito antes de recorrer à violência ou ao exílio, os humanos antigos possuíam sistema de justiça natural, invisível, mas incrivelmente eficaz. Esse sistema não vivia dentro de prédio ou de livro de leis, ele vivia diretamente nas suas relações diárias. Em uma comunidade pequena, você depende inteiramente dos outros para sobreviver. Você precisa que eles compartilhem comida quando a sua caçada fracassa, precisa que cuidem de você quando está ferido, precisa de apoio contra predadores e precisa deles para criar uma família. Por causa disso, o grupo não precisava construir uma predância. O primeiríssimo nível de fiscalização, o mais simples, mas também o primeiro a aparecer, não era uma surra física, era a fofoca. Na sociedade moderna, a fofoca é frequentemente vista como mau hábito. Mas no mundo pré-histórico, trocar informações sobre o comportamento de outras pessoas era uma ferramenta crucial de sobrevivência. Essa pessoa compartilha. Ela é confiável em uma caçada. Ela está sempre arrumando brigas. Antes que a punição se tornasse física, ela se tornava informativa. Na próxima vez que você precisar de uma ferramenta emprestada ou de parceiro de caça, vai perceber que a história sobre a sua carne escondida já chegou lá antes de você. Se a fofoca não fosse suficiente para fazer o infrator perceber o seu erro, o grupo passava para o segundo nível: crítica, provocação e humilhação. Imagine o nosso ladrão de carne sentado perto da fogueira, contando vantagem sobre a sua força. O grupo responde com rostos completamente vazios e indiferentes. Então, alguém fala com sarcasmo pesado. Uau, pelo visto ele é tão incrivelmente habilidoso que consegue comer uma fera inteira sozinho, sem a ajuda de ninguém. O círculo inteiro cai na gargalhada. A zombaria parece fraca, mas é golpe psicológico cruel. Ela envia sinal claro: nós notamos o que você fez. O sarcasmo destrói o ego do infrator e o lembra de fato aterrorizante. O seu status dentro do grupo está sob ameaça. Porque depois que as risadas desaparecem vem o terceiro nível: a retirada da cooperação. Em bando pequeno, a reputação é a moeda mais valiosa. Quando a sua reputação cai, os fios invisíveis que conectam você à comunidade começam a se romper por Ninguém lhe dá uma ordem formal de boicote.
Mas, naturalmente, as pessoas o convidam para caçar com menos frequência. Quando você se machuca, a porção de comida compartilhada com você diminui. Quando você precisa de ajuda, todos de repente parecem ocupados demais com outras tarefas. Ninguém está tirando nada de você. Mas as pessoas começam a mudar o que estão dispostas a lhe dar. No entanto, isso levanta uma questão. O que acontece se o infrator não for um ladrão sorrateiro, mas um valentão enorme, fisicamente forte, que gosta de intimidar os outros? Se fôssemos outra espécie de primata, o indivíduo mais forte simplesmente se tornaria o alfa e usaria a pura força muscular para ditar as regras. Mas os humanos têm uma arma especial que nenhuma outra espécie possui: a coalizão. Valentão pode ser capaz de dominar uma pessoa, mas ele não pode dominar 10 pessoas ao mesmo tempo. Os nossos ancestrais inventaram mecanismo chamado hierarquia de dominância reversa. Em vez de indivíduo poderoso dominar o grupo inteiro forma uma aliança para controlar o indivíduo que quer dominar. A invenção de armas de longo alcance, como lanças e arcos, também inverteu completamente a balança de poder. Graças às armas e à coordenação, a diferença entre valentão gigante e musculoso e os membros mais fracos do grupo diminuiu significativamente. O valentão não podia mais usar a pura força física para manipular todo mundo. E se o valentão ainda se recusar a parar, o grupo recorre ao quarto nível, a deserção silenciosa. Uma manhã, o tirano acorda e se vê deitado completamente sozinho em uma clareira vazia. A tribo inteira arrumou as suas barracas e partiu no meio da noite, sem deixar rastros. Em uma sociedade altamente móvel, você não precisa derrubar ditador. Você só precisa ir embora e deixá-lo sozinho. Governante sem seguidores não é mais governante. Mas em casos verdadeiramente graves, quando indivíduo ataca os outros constantemente, ameaça vidas ou comete assassinatos, o grupo tem que usar as medidas extremas, o ostracismo completo ou a violência coletiva. Ostracismo significa que você é empurrado completamente para fora da luz da fogueira. Ninguém fala com você, ninguém olha para você, ninguém compartilha comida ou o protege de predadores. Você ainda está respirando, mas está morto aos olhos da comunidade. Na natureza implacável, estar totalmente isolado é geralmente uma sentença de morte lenta. E nos cenários mais extremos, quando infrator se torna perigoso demais e não mostra sinais de mudança, o grupo, às vezes incluindo os próprios parentes próximos do infrator, pode concordar coletivamente em usar força letal para eliminar a ameaça permanentemente. Por que os humanos antigos simplesmente não construíam prisões e acabavam logo com isso? O motivo é simples: prisões são incrivelmente caras. Para manter uma prisão, você precisa de guardas, precisa de uma estrutura robusta e precisa de comida extra para alimentar os detentos. Para bando móvel de caçadores-coletores de 30 pessoas, alimentar adulto que não trabalha e designar outro adulto para vigiá-lo é desperdício insuportável de recursos preciosos. As prisões só começaram a fazer sentido quando as sociedades cresceram o suficiente, acumularam excesso de riqueza e desenvolveram corpo governante especializado. Quando as sociedades humanas se expandiram de pequenos bandos de 30 para milhares e depois milhões de pessoas, tornou-se impossível conhecer cada rosto e rastrear a reputação pessoal de todo mundo. Foi aí que a reputação individual falhou e fomos forçados a inventar o cenário jurídico moderno, completo com policiais, juízes e leis escritas no papel.
No entanto, mesmo como a polícia e os tribunais de hoje, nós, humanos modernos, ainda usamos essas antigas ferramentas de fiscalização todos os dias. Quando uma empresa é boicotada pelos consumidores, quando uma conta de rede social é criticada por comportamento inadequado, ou quando alguém é evitado pelos colegas de trabalho por ser desonesto. Esses são exatamente os mesmos mecanismos de modificação de comportamento da Idade da Pedra operando no nosso mundo digital. A polícia não substituiu a reputação. Ela foi simplesmente construída em cima de uma espécie que já era extremamente sensível à reputação e à aprovação da comunidade. Vamos voltar ao caçador que escondeu secretamente aquela carne extra no início da nossa história. Ele olha em volta. Não há guardas vindo para prendê-lo, mas ele começa a notar os olhares frios. Ele nota o seu melhor parceiro de caça virando as costas. Ele nota que o guardião do fogo não olha mais para ele com olhos calorosos. Os humanos antigos não precisavam de uma força policial para fazer as regras importarem, porque a sobrevivência de uma pessoa já estava ligada a dezenas de outras pessoas. Muito antes de a humanidade conseguir trancar infrator atrás de grades de ferro e paredes de pedra, eles podiam remover a única coisa de que todo ser humano mais precisava para sobreviver, lugar dentro do grupo. Neste ponto, você pode estar se perguntando: eles tinham uma ferramenta muito mais poderosa, a capacidade de mudar a forma como todos tratavam você.